pessoal, o assunto de hoje é a equação do segundo grau. Vem aprender! Meu nome é Nora Raquel e eu lhe convido a se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos. Vamos lá olhar o que é uma equação do segundo grau. Então, uma equação qualquer é uma igualdade onde existe uma incógnita, que no caso aqui é representado pela letra X. Pode ser outra letra, mas normalmente a gente usa a letra X, né? E por que essa equação é do segundo grau? Porque o coeficiente mais alto aqui, olha, tem x ao quadrado, x e aqui não tem x, né? Que significa x elevado a zero, que é 1, tá? X ao quadrado é o mais alto, então é do segundo grau, tá? E quem é A, B e C? São os coeficientes, são números pertencentes aos reais, tá? O que é os reais? Os inteiros, os racionais, as frações, os irracionais, como por exemplo raiz de 2, qualquer número real, só que tem um detalhe, o A, aquele que está multiplicando x2, tem que ser diferente de zero. Por que tem que ser diferente de zero? Porque se A for zero, 0 vezes x2 soma x2, isso não vai ser mais uma equação do segundo grau, vai ser do primeiro grau, porque o termo elevado ao quadrado vai sumir. Então, o A é diferente de zero. Agora, se você tiver uma equação do segundo grau, onde A, B e C são os três diferentes de zero, a gente diz que é a equação completa. Tem os três termos. X ao quadrado, x e o que não tem x, tá? E aqui tem um exemplo. X ao quadrado mais 13x mais 3 é igual a zero. Então, isso aqui seria uma equação completa do segundo grau. Agora, pode ser uma equação incompleta. Quando é que isso acontece? Bem, o A tem que ser diferente de zero, porque a gente já viu que o coeficiente do x2 não pode ser zero, porque o x2 não pode sumir. Mas o B e ou o C podem ser zero. E aí vão sumir outros termos. Por exemplo, neste caso aqui, nesse exemplo que eu coloquei, o C é igual a zero. Você vê aqui que só tem o coeficiente do x2, que é o A, o coeficiente do x, que é o menos 5, e o C é zero. Então, isso é uma equação incompleta, onde C é igual a zero. E aqui eu botei uma outra equação incompleta, onde B é igual a zero. Então, você tem aqui 2x2 menos 72 é igual a zero. Você vê que tem o A, que é o 2, que multiplica o x2, tem o C, que é o menos 72, mas o B não está ali, né? O B é zero. O termo em x multiplicado por x não aparece. E você pode ter aqui, no caso, as duas, B e C igual a zero. Também é uma equação do segundo grau, porque o A está lá. 6x2 é igual a zero. Então, esses são os três exemplos onde você tem uma equação incompleta. Então, aqui a gente foi apresentado uma equação de segundo grau e agora a gente vai aprender a resolver a equação do segundo grau. O que é resolver a equação do segundo grau? É descobrir qual é o número que, se eu botar aqui no lugar do x, isso aqui vai dar zero. É isso que é resolver uma equação, tá? Então, eu tenho que descobrir qual é o número ou os números que... Não, porque no caso de equação de segundo grau, normalmente você vai ter duas raízes, tá? Que a gente chama esse número que faz isso aqui ser igual a zero, de raiz da equação, né? Então, a gente vai aprender agora como descobrir quais são esses números. Começando pelas equações incompletas, tá? A equação completa tem uma fórmula especial, mas a equação incompleta tem um jeitinho da gente resolver a equação. Então, vamos para mudar o quadro para resolver as equações incompletas. Então, vamos aprender a resolver equações do segundo grau incompletas. O que são equações incompletas? São aquelas que o B e ou o C são iguais a zero, né? O A nunca pode ser igual a zero, porque senão anularia o termo que está multiplicado, que está em x2, então não seria mais a nossa equação de segundo grau, tá?
Então, o primeiro exemplo que a gente vai fazer é C igual a zero. Então, nós vamos ter equações dessa forma. ax2 mais bx é igual a zero. E aqui nós temos o universo dessa equação que está definido como os reais. O que é o universo mesmo? Temos na playlist um vídeo explicando direitinho o que significa conjunto universo. Mas aqui é o conjunto de todos os valores que x pode tomar. O que são os reais? Os reais é a união dos naturais, 0, 1, 2, 3, 4 até infinito. Os inteiros, que na verdade incluem os naturais, porque é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o infinito. E também para o outro lado, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 até menos infinito. Os racionais, que são aqueles números que a gente pode botar em forma de fração, que inclui os inteiros e os naturais. E também tem os irracionais, que são aqueles números que a gente não consegue botar em forma de fração. Por exemplo, o número π, a raiz de 2 e muitos outros. Tá? Então, nós temos, quando você une todos esses conjuntos, você tem o conjunto dos reais. Tá? Então, o nosso x pode tomar qualquer valor neste universo que são os números reais. Agora, vamos olhar essa equação aqui. O A é o 4, que é o coeficiente do x2, e o B é o 8, que é o coeficiente do x. E o C não existe. Você vê que o x aparece nos dois termos. x2 é x vezes x, e aqui é x. Então, podemos fatorar botando x em evidência. Né? Como é que se bota em evidência? X em evidência, aí você multiplica, porque ele é o número que aparece na multiplicação nos dois termos, porque x2 é x vezes x. Aí você divide cada termo pelo termo que você botou em evidência. 4x2 dividido por x dá 4x. E 8x dividido por x dá 8. Então, esta expressão, essa equação que você tem aqui em cima, ela pode ser escrita dessa forma também. X que multiplica 4x mais 8 é igual a zero. Você tem dois termos aqui que multiplicados dão zero. Quando você tem A vezes B é igual a zero, você tem duas possibilidades. A é igual a zero ou B é igual a zero. Quem é o A aqui é o x, quem é o B é 4x mais 8. Então, você pode ter x igual a zero, né? Se x for igual a zero, zero vezes qualquer coisa vai dar zero, tá? Nem precisa fazer a conta mais. Ou 4x mais 8 igual a zero. E aqui você cai numa equação do primeiro grau, né? Então, você pega e joga o 8 para o outro lado, trocando de sinal. Por que faz isso? Vide o vídeo Equação do Primeiro Grau, onde isso está bem explicado, tá? E se 4 vezes x é igual a menos 8, é porque x é igual a menos 8 dividido por 4, né? Esses 4 que está multiplicando vai vir dividindo para o outro lado, dá menos 2. Isto quer dizer que a solução para essa equação, o que é a solução? É aquele valor de x, no caso são 2, que se você colocar aqui vai dar zero. Vai fazer isso ser verdade. Por isso que a gente chama de conjunto verdade. Vou botar aqui em cima. O conjunto verdade desta equação aqui é o zero. A gente chama de x1, primeira raiz. Raiz é aquele valor que faz isso aqui ser zero, né? Ou o x2 é menos 2. Na verdade, né, o menos 2 é menor do que zero, vamos botar ele aqui na frente. Tanto faz, mas vamos botar ele aqui na frente. Conjunto verdade. São aqueles valores que pertencem ao universo, que se você pegar qualquer um deles, aqui no caso são 2, e substituir aqui na equação, vai fazer isso ser igual a zero, vai fazer isso ser uma verdade. Também, às vezes, aparece como conjunto solução,
tá? Eu vou botar o S, é a mesma coisa. Agora vocês percebam, se vocês forem olhar o vídeo de equação do primeiro grau, vocês vão ver que eu achava um elemento só no conjunto verdade, porque era uma equação do primeiro grau. Equação do segundo grau vão ser 2 elementos. Então, tá aqui, menos 2 e 0. Um outro exemplo aqui, menos 3x2 mais 15x é igual a 0. De novo, C é igual a 0, tá? De novo, aparece aqui o x, aqui é x vezes x, e o x nós vamos botar o x em evidência. Mas antes disso, veja que o valor do A é menos 3, é negativo. Você pode resolver deixando assim mesmo, fazendo tudo que a gente fez aqui igual. Mas, normalmente, a gente, quando pega uma equação em que o valor do A, que está multiplicando o x2, está negativo, a gente troca esse sinal. Como troca esse sinal? Multiplicando toda a equação por menos 1. É assim que se troca sinal. Então, menos 3 vezes menos 1 dá 3x2, menos, mais 15 vezes menos 1, menos 15x, e o zero fica zero, né? Porque 0 vezes qualquer coisa é 0, tá? Se você fizesse assim aqui em cima também não ia, sem fazer, trocar o sinal, não ia dar resultado diferente, mas é mais confortável fazer assim, né? E agora vamos botar o nosso x em evidência. Então, x em evidência, ele aparece multiplicado nos dois termos. Como é que se bota em evidência? Cada termo aqui divide pelo número que você botou em evidência. 3x2 dividido por x dá 3x. E menos 15x dividido por x dá menos 15 igual a 0. Caímos de novo naquela situação, você tem dois números multiplicados dando 0. Qual é as soluções possíveis? Um ou o outro é igual a 0, tá? Então, você tem que x pode ser igual a 0, tá? E você tem que 3x. Então, essa é a primeira solução. x1 a gente chama a primeira solução para a sua equação. Isso quer dizer, se você botar 0 aqui, é só botar 0 aqui, você vai ver que dá 0. 3 vezes 0 mais 15 vezes 0 é igual a 0, tá? E 3x menos 15 é igual a 0. 3x é igual a 15, foi para o outro lado mudando de sinal. E x é igual a 15 sobre 3, que é igual a 5. Então, qual é o nosso conjunto verdade? Esse aqui é o x2, é o outro valor. Se você botar 5 aqui e fizer a conta, né? 5 ao quadrado de 5, 15 vezes 5, etc., vai chegar em 0 também. Então, o nosso conjunto verdade, lembrando o que é o nosso conjunto verdade, são os valores, no caso 2. Por quê? Porque nós estamos numa equação de segundo grau, então tem dois valores que, se colocados aqui, vão fazer isso ser realmente uma verdade, esse valor aqui ser igual a 0. Então, você tem o 0 e o 5. Agora, percebam uma coisa. O 0 apareceu aqui e o 0 apareceu aqui. Sempre que a sua equação do segundo grau incompleta for do tipo em que o C é igual a 0, não o B, o C é igual a 0, uma das raízes é 0. Sempre vai ser 0. Por quê? Porque o 0 vai aparecer aqui, o x está em todos os termos, então x igual a 0 faz isso ser verdade. Sempre, tá? Então, aprendemos aqui a resolver a equação incompleta onde o C é igual a 0. Falta agora ver qual a equação incompleta onde o B é igual a 0. Vamos lá trocar o quadro. Vamos agora ver a situação de equação de segundo grau incompleta onde o B é igual a 0. Quer dizer, nós não vamos ter esse termo aqui no meio. B é igual a 0, nós vamos ter o C e vamos ter, obviamente, o A, que sempre está lá, né? Então, primeiro exemplo. x2 menos 25 igual a 0. Né? Então, o A aqui é 1 e o C é igual a menos 25. O B sumiu, o X sumiu porque o B é igual a 0. Tá? Então, como é que a gente resolve isso? O menos 25 que está aqui veio para o outro lado. Só para lembrar, por que vem para o outro lado trocando de sinal? Eu tenho que sumir com ele daqui. Se eu tenho menos 25, para eu sumir com ele, eu vou somar 25 aqui. E como isso aqui é uma igualdade, se eu estou somando 25 aqui para sumir com menos 25, eu tenho que somar do outro lado também. É só por causa disso, tá? Então,
Vamos aqui apagar. E vamos usar a regrinha. Foi para o outro lado, troca de sinal. Na verdade, faz a operação inversa. Está subtraindo aqui, vai limpar aqui melhor, tá? Vai ir para o outro lado trocando de sinal. Rapidamente, x2 é igual a 25. X ao quadrado é igual a 25. A raiz, então, x vai ser a raiz de 25. A raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Só que tem outro número nos inteiros que dá 25 quando você multiplica por ele mesmo, que é o menos 5. 5 vezes 5 é 25 e menos 5 vezes menos 5 também é 25. Então, x, na verdade, é mais ou menos raiz de 25. A raiz de 25 é 5, mas o resultado dessa equação é mais ou menos raiz de 25. Então, x1 é igual a menos 5, x2 é igual a mais 5. Tá? Então, o conjunto verdade, que é o nosso conjunto verdade, são aqueles valores que pertencem ao universo, mas que se você botar ele aqui, vai fazer essa equação ser verdadeira, quer dizer, o valor vai dar zero, é ou menos 5 ou 5. Vocês já percebem que quando você tem uma equação desta forma, as duas raízes vão ser simétricas sempre. Uma vai ser y, a outra menos y. No caso aqui, menos 5 e mais 5, tá? Mas eu vou mostrar um caso interessante aqui para vocês. Vamos ver aqui o outro exemplo. x2 mais 36 é igual a zero, x2 é igual a menos 36. Foi para o outro lado fazendo a operação inversa. Então, x é mais ou menos a raiz de menos 36. Eu estou fazendo igualzinho que eu fiz aqui. Só tem um probleminha. Raiz de menos 36 não existe nos reais. Tá? Vai existir no conjunto dos imaginários, no conjunto dos complexos, que a gente não está vendo. O nosso universo é reais. Então, não existe. O conjunto verdade aqui é vazio, porque deu um número negativo aqui dentro da raiz. Então, não existe a raiz, tá? Então, botei aqui de propósito. Agora, eu vou fazer aqui uma brincadeirinha com vocês e vou botar b igual a zero e c igual a zero também, tá? Então, vamos botar aqui um exemplo, aqui embaixo. 5x2, que é outra equação, já acabei esse exemplo aqui, é igual a zero. Aqui não tem nem b nem c. Tá? Qual é o valor de x2 que vai fazer isso aqui ser zero? É zero. Então, aqui a equação é x é igual a zero. E, Nora, mas você disse que a equação do segundo grau tem duas raízes. Aqui só tem uma. A gente diz que são duas raízes iguais. x1 é igual a x2, que é igual a zero. A gente diz, o certo é dizer, porque é uma equação de segundo grau, tá? x1 igual a x2, que é igual a zero. São duas raízes iguais. Então, quando você tem só o a, as duas raízes são nulas, igual a zero, ok? Então, vimos aqui o exemplo comum, né? Onde b é igual a zero e existe a raiz. Vimos que quando o x2 dá negativo, não existe resultado nos reais. Então, o conjunto é vazio. E vimos que quando os dois, b e c, são nulos, você tem duas raízes iguais a zero. Tá? O certo é falar que são duas raízes iguais, porque é uma equação do segundo grau. Tá? E acabamos aqui os dois exemplos onde a equação do segundo grau está incompleta.
falta ver a completa, que vai ser numa próxima aula. Então, esta aula acaba aqui e eu convido você a assistir a próxima aula, onde a gente vai ver equação de segundo grau completa, como se resolve, tá? E compartilhe esse vídeo aí com seu amigo. Um abraço e até a nossa aula de equação de segundo grau completa.